Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson e sou um amigo de Jesus. Faço parte também do Instituto Jesus Cristo e, assim como outros amigos de Jesus, tenho tido o privilégio ao longo deste ano de compartilhar com você do momento da leitura, do livro O Caminho de Stanley Jones, essas devocionais no livro O Caminho do Stanley Jones. Eu estou aqui em São Paulo, capital, e hoje eu vou ler aqui na semana 52, nós estamos na semana 52, a última semana dessas devocionais do livro O Caminho, e é quarta-feira, então semana 52, quarta-feira. O título desta devocional hoje é Estude, Pratique e Ensine. Estude, pratique e ensine. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15 e versículo 24 a 26. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 e versículo 24 até o versículo 26 é o que nós vamos ler agora. Então, eu vou pegar minha Bíblia aqui e vamos ler o que esse texto sugerido na devocional nos diz. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Versículo 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. E aqui no texto da devocional, no livro que nós temos acompanhado, ele diz assim: há 3 passos para o obreiro ou ministro cristão. E aí ele cita o texto lá de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Observe os passos. Primeiro, o texto diz que é estudar. Quando deixamos de aprender, deixamos de viver. Um cristão que não tem uma mente que evolui, uma experiência cada vez maior com Deus, não pode influenciar outras pessoas. Vi uma geleira morta no Alasca, uma geleira que havia deixado de se mover e estava minguando. Minguamos se não estamos estudando. 2. Praticar. Devemos praticar o que aprendemos ou deixamos de aprender? Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus. Está lá em João 7,17. Se você não estiver disposto a praticar, então o conhecimento cessará. Deus encerrará as lições se deixarmos de vivê-las. Terceiro, ensinar. Se estudarmos e praticarmos o que estudamos, então e somente então poderemos ensinar. O conteúdo do ensino é determinado pelo estudo e pelo que vivemos. No ensino está a própria ilustração, que diz: caráter não se aprende, se tem. Encontramos 3 passos para que o obreiro ou ministro cristão ganhe a atenção da sua audiência. Então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, Mateus 3,5. 1. Uma mensagem de autoridade divina. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, lá no versículo 2. A mensagem de João era o reino, e nesse contexto ele pediu arrependimento. A autoridade de uma ordem total se manifestava por meio dele. Uma mensagem de igualdade humana. Façam veredas retas para ele, está no versículo 3. Oportunidades iguais, veredas retas. Não podemos falar em favor de Deus a menos que estejamos falando em favor das pessoas. E pessoas de toda raça, cor e crença. 3. Identificação com as pessoas em sua própria vida. João comia gafanhotos e mel silvestre.
vestia-se com pelo de camelo e vivia com simplicidade. Ele suplicava: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Está lá em Lucas 3,11. Havia convicção em suas palavras, pois ele estava vivendo a sua mensagem. Então, observe a palavra então. Saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia. Você será ouvido se tiver uma mensagem divina, uma simpatia divina, uma simpatia humana. Então, repetindo, você será ouvido se tiver uma mensagem divina, uma simpatia humana e uma vida que ilustre a sua mensagem. E aí vem a oração, né, que o Stanley Jones coloca aqui: ó Cristo, nós te agradecemos porque somos atraídos a ti, pois tu és a mensagem que proclamas. Não te vemos como a palavra que se fez carne e somos atraídos a ti. Nós te vemos, né? Nós te vemos como a palavra que se fez carne e somos atraídos a ti. Ajuda-me a ser uma palavra que se fez carne também, pois devo ser a resposta enquanto proclamo a resposta. Ajuda-me em teu nome. Amém. E a afirmação do dia: se peço às pessoas que obedeçam, devo obedecer primeiro. Então estude, pratique e ensine. Essa devocional ela é um convite, né, para que nós não sejamos pessoas apenas que ouvem, né, que estão querendo saber mais de Deus, que estão estudando sobre Deus ou acerca de Deus, mas que você não fique só no aprender, mas que você queira praticar isso, né, que você queira viver isso. E aí as pessoas vão querer nos ouvir. Então é interessante, né, os exemplos que ele coloca aqui, quando ele fala do João Batista, né, a maneira que as pessoas iam para ouvir o João Batista, porque o João Batista, né, que é aquele que anunciava, né, a chegada de Jesus, que o reino de Deus estava próximo, o profeta ali, o João Batista, ele é colocado como uma pessoa que ele vivia aquilo que ele estava falando. Quando ele falava de arrependimento, do reino de Deus que está próximo, ele vivia, né, intensamente essa presença já do reino de Deus, e ele tinha uma mudança de vida e de conduta. Então aquilo que ele falava, ele vivia a ponto que as pessoas então eram atraídas para ouvir o que o João Batista estava falando ou ensinando. Por quê? Porque ele era aquele que falava e que vivia o que estava falando. Então é interessante porque aqui na devocional também o Stanley Jones coloca, né, nos chama a atenção para Cristo, né, que é a palavra de Deus encarnada. Então Cristo não é simplesmente a palavra de Deus, né, simplesmente que foi revelada a nós como palavra, mas ele é a palavra de Deus que se encarnou, né, que passou a viver aquilo que estava dizendo. Então Cristo, aquilo que Cristo falava, Cristo também vivia. Então que isso seja um exemplo para mim e para você, né, que nós temos esse exemplo, que sejamos pessoas que estão sempre dispostas a aprender de Deus, ouvir de Deus, né, receber de Deus, mas que não pare só nisso, né, só no receber e no aprender, mas que sejamos pessoas que estejam praticando, vivendo aquilo que nós temos ouvido e aprendido de Deus. E aí as pessoas vão olhar para nós, né, olhar a mim, a você, e eles vão dizer: olha, está aí alguém que tem autoridade no que está falando, porque ele fala e ele vive o que ele está falando. Então que não sejamos pessoas que apenas tenham mensagens acerca de Deus, mas que sejamos pessoas que tenham uma mensagem acerca de Deus e que vivam essa palavra de Deus que está habitando dentro de nós. Amém? Este livro aqui, né, Tudo para Ele, é um livro de devocionais, o autor Oswald Chambers. Nós vamos começar a leitura desse livro dia 1º de janeiro. Então agora, 1º de janeiro de 2025, nós começamos, né, a série de devocionais que nós temos feito diariamente, vai ser nesse livro agora. Então procura aí, compra esse livro, busca na internet onde está vendendo esse livro. Você tem livrarias que vendem pela internet, você tem na própria Amazon que você pode comprar ele em forma de e-book. Você tem várias opções, né, em livrarias aí da sua cidade, onde você estiver. Compre esse livro para que você possa participar e lendo ali todo dia, e com certeza Deus vai falar muito ao seu coração em 2025. Então,
Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Amém? Deus te abençoe e amanhã nós continuamos.